que são as vistas? As vistas é a forma como a gente enxerga uma figura tridimensional, um objeto tridimensional. Conforme a posição que a gente está e olha para essa figura, a gente consegue visualizar qual é a forma que essa figura tem no plano, tá? Mas isso depende da posição que eu estou. Então, por exemplo, se eu estou aqui, ó, na lateral direita, eu vou olhar para esse dado e eu vou enxergar aqui, ó, que ele tem 5. Então, eu vou ver que ele está marcando o valor 5, ó. Tem 5 bolinhas aqui, tá? Se eu estiver na lateral direita. Se eu estiver aqui, ó, em frente a esse cubo, eu vou ver que ele está marcando 6. Se eu tiver olhando de cima para baixo, então imagina que você está lá dentro de um avião, e aí você olha pela janelinha lá embaixo. O que você vai enxergar? Você vai enxergar essa parte aqui do dado que marca o número 3. Então, isso aqui seria a frontal. Aqui seria a vista superior. Aqui seria a minha lateral esquerda. E aqui atrás, ó, seria a minha vista de fundo ou traseira, certo? Então, quando a gente olha num objeto tridimensional, a gente enxerga a forma que esse objeto tem. E uma dos locais onde a gente utiliza esse artifício das vistas é na planta baixa. O que vem a ser uma planta baixa? A planta baixa, ela é um desenho técnico que normalmente é feito por engenheiros, né? Por exemplo, aqui eu estou mostrando para vocês a planta baixa de uma casa, tá? Mas ela pode ser de casa, de prédio, de cômodo comercial. Tem nessa planta baixa, ela tem o desenho da forma como vai ser aquele lugar e ela é colocada em escalas. Então, o engenheiro faz a planta e ele entrega a planta nas mãos do o pedreiro vai olhar o desenho que está lá na planta, as medidas que estão lá na planta, e aí o que ele faz? Ele vai lá e faz faz o quarto de verdade, né? Porque aqui, vamos falar assim, é um desenho, não é o tamanho real. Esse quarto aqui, ó, tá falando que ele mede 4 nessa parede aqui por 3,6 nessa parede aqui. Só que isso aqui está em centímetro. Porque se eu medisse aqui 4 metros nessa parede, 3 metros e 60 centímetros nessa, o meu desenho, eu ia precisar de muito papel, o meu desenho ia ficar enorme, tá? Então, eu preciso trabalhar com escalas. E as escalas são as medidas que representam no desenho. E a gente sempre coloca as escalas em centímetros. E aí, depois, pela legendinha que vem lá na planta, né? A gente vê se aquilo ali é metro, se aquilo ali é quilômetro, e aí a gente faz a conversão. Então, no caso de planta de casas, de prédios, enfim, a gente está trabalhando com qual unidade de medida? O metro, né? Nosso quarto tem tantos metros, nossa cozinha tem tantos metros. Então, a gente trabalha com o metro, na medida real.
Só que na planta, a gente não coloca o metro, a gente coloca em centímetro. E aí, quem lê aquela medida que está na planta, entende que cada 1 centímetro que tem no desenho, na medida de verdade, vale 1 metro. Então, a planta baixa, ela é um desenho do que a gente vai construir. Ela é utilizada pelos engenheiros, né? E ela é colocada em medidas fictícias, vamos dizer assim. Então, são medidas de faz de conta, tá? Só que na legenda vai informar para mim que aquela unidade de medida está em centímetros. Se eu quero em metro, é só eu multiplicar aquilo ali por 100, que eu vou transformar em metros, tá? Bom, aí vamos lá. O que mais que eu tenho que falar? Eu comentei com vocês que a vista, ela depende da posição que a gente está. Quando a gente olha na figura, no objeto tridimensional, dependendo da posição que a gente está, a gente enxerga como seria aquela forma no plano. Então, aqui, ó, vocês podem ver que eu tenho eu tenho uma figura aqui, ó, que está tridimensional, né? Então, isso aqui é uma pirâmide, dá a impressão que ela está fora do papel. E eu tenho aqui uma figura bidimensional. Por que que ela é bidimensional? Porque ela só tem 2 formas de eu medir, ó, que são o comprimento e a largura. Na figura tridimensional, eu enxergo o comprimento, a largura e a profundidade. Então, eu enxergo 3 medidas quando o objeto está na forma tridimensional, tá? Então, se eu tenho ele na forma tridimensional, dependendo da posição que eu estou observando esse objeto tridimensional, eu vou enxergar qual é a forma que ele teria se eu tivesse que desenhar no plano. Então, qual a forma que essa pirâmide teria aqui se eu tivesse que desenhar no plano? Quais os polígonos que eu iria usar? Se eu olhar essa pirâmide aqui por cima, se eu olhar essa pirâmide aqui por cima, eu vou enxergar aqui embaixo, ó, um quadrado, tá vendo, ó? Por isso que eu desenhei o quadrado aqui do lado. Porque se eu olhar de cima para baixo, eu vou enxergar a forma que reflete lá no fundo da pirâmide, a base da pirâmide, que no caso é um quadrado. E também vou enxergar que em volta, né, os lados dela são todos triangulares. Então, se eu tivesse que desenhar a vista superior dessa pirâmide no plano, ela ficaria assim, ó. Então, o que que eu vejo aqui? Eu vejo que a base dela é quadrada e que o contorno é todo triangular. Então, tá aqui, ó, eu tenho um quadrado e eu tenho os triângulos, que é o contorno aqui da minha pirâmide. Deu para entender quando é que a figura é bidimensional e quando ela é tridimensional? Para ela ser bidimensional, eu só tenho 2 medidas. A que está na posição horizontal e a que está na posição vertical. Para ela ser tridimensional, eu tenho, ó, horizontal, vertical e profundidade. Então, é como se eu tivesse comprimento, largura e altura, tá?
A medida, ela também pode ser unidimensional. Quando é que isso acontece? Quando eu tenho uma reta. Então, por exemplo, eu estou aqui nesse lugar e eu quero ir para cá, ó. Eu só tenho como medir isso aqui de uma forma, que é na extensão. Então, isso aqui é unidimensional, porque eu só tenho uma medida aqui, que eu só tenho a possibilidade de medir em extensão, de um ponto ao outro. Aqui é bidimensional, por quê? Porque eu consigo medir tanto no comprimento quanto na largura. E aqui é tridimensional porque eu consigo medir, eu consigo enxergar o comprimento, a largura e a profundidade. Então, agora vocês vão abrir o caderninho 3, na página 68. Que o primeiro exercício pergunta assim para a gente: como será possível representar no plano bidimensional? Então, ó, essa coisa branca aqui, ela é plana, né? E eu vou representar uma figura tridimensional. Então, vou colocar aqui na figura a figura tridimensional, como que eu enxergo ela no plano. Então, como é que eu vou colocar isso? Representando no plano, fazendo... Oi? Eu cheguei agora, o que é uma figura tridimensional? Ah, tá, deixa eu te mostrar. Tá vendo aqui, ó, que eu tenho dessa pirâmide? Aham. Essa pirâmide, ela tá na forma tridimensional. Por quê? Eu enxergo aqui nesse desenho da pirâmide, eu enxergo a base dela, tá vendo? Eu enxergo as laterais dela e eu enxergo a profundidade, então a altura que essa pirâmide tem. Eu enxergo ela nas três medidas. Então, Aqui, isso é uma ó, figura tridimensional. isso, o objeto tridimensional é como se ele tivesse saído do papel, como se ele tivesse saltado do papel. Então, a gente consegue ver exatamente como a gente enxerga se ele fosse concreto, se você tivesse com ele ali na mão. Então, um copo, por exemplo. O copo, ele é tridimensional. Quando você pega ele tem, né? Ele tem a base, ele tem a altura, ele tem a largura. Então, ele tem as 3 unidades de medidas. Você enxerga ele exatamente como ele é, tá? Aí, quando você só tem, igual aqui no caso dessa figura aqui, ó, deixa eu até mudar aqui, vou fazer um desenho para você. Imagina que eu vim aqui, ó, e fiz essa figura aqui. Essa figura que eu fiz de azul, ela é bidimensional. Porque você tá vendo que ela tá todinha no papel, no branco? Ela não salta nos meus olhos. Ela tá inteirinha no papel. Dá para eu ver que eu desenhei, ocupei todo o papel ali, naquele pedaço que eu desenhei. Eu tenho qual medida aqui nesse caso, ó? Eu só tenho o comprimento, que é a distância, né, daqui até aqui, e a altura, ó, a largura. Eu não tenho profundidade aqui. Então, isso aqui é bidimensional. Bidimensional. Ou seja, eu só conheço 2 medidas. A que está na posição horizontal e a que está na posição vertical. Agora, isso aqui, ó, eu consigo ver as 3 medidas. Eu consigo ver comprimento, eu consigo ver a largura e eu consigo ver a altura.